Você não sabe a falta que você me faz. Acho que o filme ele fala basicamente duas coisas muito importantes. Uma é como as mulheres, né, conseguiram conquistar tantas coisas entre 1950 e agora, e como pouco os homens mudaram entre 1950 e agora, né? Então, isso foi muito importante porque na década de 50 é exatamente essa década, logo antes de uma série de grandes mudanças que acontecem na história, né? Primeiro, a Revolução Sexual, que você tem na década de 60, a invenção da pílula, que você tem na década de 60 também, e o divórcio, que vai vir logo depois. Então, para a gente escolher essa década foi muito importante como um momento anterior a todas essas conquistas do movimento, né, feminino e feminista. E foi muito prazeroso, porque quando você faz um filme de época, você faz um filme que é um pouco fabular, assim, né, quando você não está no presente. Então foi muito prazeroso, foi muito divertido, foi muito bonito poder pensar no que era o Rio de Janeiro naquele momento, como é que o Rio de Janeiro se encaixava nessa história. E foi um desafio, enfim, a gente teve um diretor de arte que está ali atrás, que é genial, que é o Rodrigo Martirena, e que é uruguaio, e a gente tinha uma fotógrafa que era francesa. Então foi um desafio maravilhoso de ter esses dois olhares, que eram olhares não necessariamente de dentro do Brasil, mas que junto comigo a gente conseguiu construir um universo que fosse um universo só do filme. Então, e era muito importante também a gente fazer um filme que se passasse na década de 50, mas que não fosse um filme poerento, né? Que fosse um filme de agora, assim. Então a gente trabalhou muito com cores muito fortes, a gente trabalhou com uma palheta de cor que não era necessariamente uma palheta de cor da década de 50. Enfim, teve uma série de desafios que foram desafios onde a gente tentou olhar para eles com uma certa irreverência, de pensar como é que a gente consegue fazer um filme sobre o passado que ecoa no presente de forma muito forte, assim. Foi muito prazeroso poder criar uma outra época, você brincar de criar um outro mundo quando você faz época. Isso, e ao mesmo tempo com muito cuidado da gente não ficar preso, que não fosse um filme de época, mas um filme sobre uma época. Eu entrei no filme com teste, eu não sabia o que era o filme. Então a primeira vez que eu fui entender o que eu ia fazer no filme, o que era o filme, foi uma leitura de roteiro. E acho que a primeira coisa que foi uma questão foi que essa personagem, ela trabalha muito no silêncio. Acho que ela sofre ao longo do filme uma violência um pouco muda dentro daquele apartamento classe média, né? Então, o maior desafio era como é que eu dou conta de dizer uma coisa que não está nas palavras, né? Como é que eu construo essa personagem que ao longo da trama vai se emudecendo, vai ficando cada vez mais curva, mais calada. Então, para mim, ele estava um pouco além das palavras. Tem um filme que eu assisti que foi muito uma atriz, assim, para mim, que foi Uma Mulher Sob Influência. Eu acho que a Gina Lawrence deu um caminho, assim, para mim, de... Óbvio que tem um outro tom, o filme, a atriz vai num outro tom. Mas um pouco aí foi construída a Eurídice. Tem uma relação muito forte com o piano, então me dediquei muito ao piano, à disciplina do piano. Eu nunca toquei um instrumento na vida, não sabia onde ficava o dó, e aí a professora teve um trabalhão assim, para me ensinar. Foi bem duro, assim, e que isso também, acho que construiu de certa maneira a Eurídice, né? O corpo da Eurídice, a musicalidade da Eurídice, os desejos da Eurídice. E, obviamente, tem uma relação muito profunda com a irmã. Acho que o grande amor da vida da Eurídice foi a Guida. Então, acho que essa construção da Eurídice é muito em relação à Guida, né? Ao trabalho da Júlia. Assim, a gente teve uma parceria muito bonita ao longo do filme. É difícil pensar a Eurídice sem a Guida, é difícil pensar esse trabalho que eu fiz sem a Júlia. Então, a Guida, nossa, você fala isso, já me emociona. Desculpa. A Guida, pra mim, a gente teve Uma Mulher Sob Influência, que esse filme foi uma marca nossa, dessa potência de vida que esse personagem tem. Então, a Guida foi construída pensando nessa força, essa mulher que vai sem medo das consequências, que vai para o corpo público da Guida ali, vivendo e tentando. Então, ela é uma revolução para mim. Se eu pudesse falar uma palavra assim, uma mulher que constrói uma outra ideia de família com a Filomena, que é mãe solteira, que trabalha numa fábrica, e isso me dá assim, uma emoção profunda, assistir essa mulher sem medo.
E é isso, a gente construiu esse filme com muito amor, com muito respeito. É isso. É uma grande frustração para a Zélia não ter tido filhos, tanto que ela acaba projetando um pouco nos filhos da Eurídice essa relação maternal, enfim. Mas o curioso é que eu fiz essa personagem de útero quebrado e engravidei durante as filmagens do filme. Tipo, o útero não é quebrado. E tá tudo certo. Sou o Gregório de Vivier, faço Antenor, que é o marido abusivo, desculpa pela redundância. O homem tóxico. O homem tóxico. Quer dizer, o sonho antigo de me casar com a Fernanda Montenegro em outra encarnação. Mas era ótimo. A verdade é a verdade. O melhor elogio que eu recebi foi da Fernanda, que falou que eu estava um tijucano perfeito. Eu falei que, nossa, era exatamente o que eu estava buscando. É verdade. É um homem de um outro tempo, mas também de um outro... Ao mesmo tempo, um homem muito real, não é? Para vivê-lo, inclusive, eu usei as roupas de meu avô, porque eu tinha elas. E aí a feminista falou, você não tem saco, você precisava de roupas reais, só usou roupas reais nos 50. E eu vesti exatamente o tamanho do meu avô, então foi literalmente o processo de vestir, né, os sapatos e as roupas de outra pessoa e de tentar, claro, entendê-la. Apesar de ser um homem... vocês vão ver o filme, mas é um personagem... Já viram? Tá pegando dar spoiler. Estavam na cabeça. Mas vocês veem um filme às 10 da manhã, né? Mas, gente, é isso. E foi muito feliz pra mim mesmo. Esse convívio, fiz um teste também. Quem me chamou foi a Manu, mandou uma mensagem. Fiz um teste, nunca achei que fosse passar, fiquei pulando. Os testes do Carinha é uma loucura. Aliás, tudo do Carinha é uma loucura. Os testes era uma loucura. Tinha que ficar pulando ao som de uma música. Era uma coisa muito louca, mas recebi esse susto, passei. O set do Carinha também era uma loucura deliciosa, mas era uma catedral, assim, ninguém podia usar o celular, era uma bênção mesmo. Aprendi a costurar, abordar, mas a costurar também, fiz bainha em todas as minhas calças. É verdade, levava pro set a calça, fiz bainha em tudo, e foi maravilhoso também por isso. Então foram muitos aprendizados, entre eles o de bordar, mas uma alegria mesmo gigantesca. Eu adoro o filme, adoro o que ele virou. Graças a todos aqui envolvidos. Parabéns mesmo. Eu amo o filme como espectador. Sempre tem uma sessão, eu vou ver, porque eu gosto de ficar vendo, porque eu adoro o que ele se tornou. O que eu acho especial no filme é que não há didatização do sentimento. Não há uma retórica de como queríamos demonstrar. Acho que o filme tem uma intensidade, uma interação de tal ordem no elenco e também no roteiro, e o que sai ali não é um discurso de que se deve fazer diferente na vida do homem e da mulher. Não, é celular. O personagem do Vivier, por exemplo, é um bom rapaz da Tijuca, tá entendendo? Um noivo que honra ter na família, não é um casamento bonito, noivo, tudo certinho, é doméstico. E como isso deve acontecer na vida das mulheres que não têm experiência nenhuma, pelo menos nessa época, eu acho que até hoje também, por mais que se queira avançar, tem a iniciação, que é sempre uma hora especial, tanto para homem como para mulher. E o filme tem o encontro dessas duas irmãs muito mais no que uma teve coragem de ir e no que a outra fez dessa irmã, que foi talvez uma possibilidade de alguma felicidade na sua vida um dia, não sei.
não é? Porque a hora que ela vê as cartas, é assim, por que não me deram? Por que não me permitiram? E ela embarca numa viagem de velhice, é melhor ser ausente, é melhor partir para outra área. Porque a irmã, além da irmandade mesma, era a fuga daquilo. Mesmo que seja para sofrer mais, mesmo que seja para não se saber para onde chega. Mas aquilo é uma saída, porque a grande essência da tua personagem é a não saída. Não é? E eu tive também, eu falei isso, eu agradeço ao Karim, que vendo representar, porque eu ia fazê-la velha, não? Como é que o olhar dessa atriz maravilhosa, como é que ela levava o não lugar dela no mundo, a não realização artística da sua vida. Foi através do olho dela que costurei o meu olho lá aos 90 anos. Então, eu estou falando do caráter mais íntimo, uterino. E eu acho que é um filme uterino, é um filme vaginal, é um filme íntimo, que não é fácil de se ver muito no cinema brasileiro, não é? Porque é mais premente a gente partir para uma posição muito mais demonstrativa, porque a situação nossa, com a idade que eu estou, eu digo a vocês, é sempre desesperada. Desesperada. Então era isso que eu queria dizer. Outro detalhe também que é importante é que o Karim, quando você faz a cena, ele diz, quero isso, isso, isso. Aí você faz a cena. Depois, quando ele volta, que ele viu a cena, eu não sei se esse é o método dele nesse filme, foi isso. Você faz tudo diferente. Quando você estava no chão, vai para a cama, sai da cama, vai para a porta. Se você gritava, agora você fica... Se o outro vem de pauleira acima de você, você agora vai de pauleira acima dele. Então, cada vez que você volta para a cena para fazer mais uma, não é para apurar aquilo que talvez se tenha encontrado de definitivo. Não tem definitivo. Não é verdade? Uhum. Então a gente está sempre em estado de parto, né? Está sempre em estado de parto, agora vai nascer. Agora vai nascer. Agora vai nascer. E isso também eu acho que dá um frescor, assim, de não busca de algo que deve ser, deve vir de volta, né? Às vezes a câmera, a gente tem a felicidade de pegar naquele momento, que às vezes também não pega e nunca mais você vai ter aquilo, né? Está sacramentado para sempre o pior e o melhor. Então é uma aventura muito alimentadora, não é? Não é mesmo? Demais. Muito. Cinema é uma viagem, acho que maior do que interplanetária, porque é a existência mesma, não é? A gente joga tudo ali para ver o que acontece e depois ainda vê o montador e é melhor aqui, é melhor ali, não é isso? Às vezes tira algo que você faz que acha ótimo, às vezes não era tão bom. Ou às vezes uma coisa que você também não precisa ir porque daqui a pouco aquilo se explica. Agora, os personagens que eu faço na minha vida são personagens, naturalmente, também já fiz uma homossexual em teatro, com muita, e na televisão também, com muito organismo sobre isso. Mas a condição da mulher, ela é sempre crítica. Ainda é debaixo de um comando. E mesmo quando não é debaixo de um comando, há a luta pelo comando ainda. Então, o grande fenômeno de crise na dramaturgia brasileira, eu acho que somos nós, as mulheres. Por conseguinte, os homens também, coitados, eles estão meio assustados. Porque o macho é necessário. Agora, o machão é um horror, é um monstro, o machão. Agora, juro a vocês, eu como mulher acho o macho,
essencial. Eu acho também a fêmea essencial. E quem quiser ir do macho à fêmea, que faça a sua vida, compreende? Porque passará também por experiências existenciais inarredáveis. Então, acho que o filme não é contra o macho, é contra o machão. Vocês não têm ideia. Vocês vão ver o filme. É um canhão. Mandando brasa de uma forma divina. As personagens que eu tenho feito na vida são sempre mulheres buscando uma saída para as suas vidas. Eu tenho feito papéis ótimos pela minha vida fora, de mulheres. Papel melhor, maior, menor, mas sempre numa crise que, do ponto de vista de dramaturgia, é fundamental para a gente existir. Ou em cinema, ou no teatro, ou na televisão, até mesmo na vida. Então era isso que eu queria dizer. Quase não comecei a fazer cinema porque eu achei que eu nunca poderia viver de cinema, por exemplo. E eu acho que a gente tem hoje no Brasil uma exuberância, uma diversidade gigantesca do cinema que é produzido aqui, né? É um cinema vibrante e eu acho que é uma profissão também. Eu nunca imaginei que cinema pudesse ser uma profissão quando eu comecei, então acho que isso é a ser celebrado. Eu acho também que eu digo para quem está começando agora, eu me lembro que quando eu fiz o meu segundo curta-metragem, a câmera quebrou, estava no Ceará, tinha que trazer outra, parou a filmagem, era difícil levar o negativo, e eu acho que a gente vive num momento onde existem muito mais possibilidades. Então eu sou muito otimista com relação a onde a gente está, e eu acho que a gente é uma comum história, que a gente vai aprendendo, e eu acho que cada ano a gente produz melhores filmes, cada ano a gente tem um público maior. Eu sou muito otimista com relação ao momento que a gente está vivendo criativamente, assim. Eu acho que é realmente, e esse ano especificamente, eu acho que é um ano exuberante para o cinema brasileiro, dentro e fora do Brasil. Então, eu só tenho otimismo na minha frente. Eu me recuso a pensar que pode haver uma crise ou que o cinema pode entrar em xeque. Eu acho que, pelo contrário, assim, eu acho que a gente formou um exército de artistas maravilhosos nos últimos anos, e eu acho que a gente só tende a ter mais exuberância daqui para frente. Um pouco para além da parte íntima, né? Essa cena, a gente fez um trabalho muito importante antes de começar a filmagem, um trabalho de preparação na sala de ensaio. Estava o Karim, inclusive estava a Nina Copp, que é diretora assistente e preparadora. A gente já estava pincelando assim, memórias dessas duas personagens, o encontro delas e o tom dessa relação dos dois, né? E antes da gente filmar essa cena mesmo, a gente fez uma visita de locação aonde a gente ia filmar. E a gente fez alguns exercícios propostos pela Nina, e a gente achou algumas coisas, como umas coisas até... A gente fez um pega-pega, que ficou até... Começava a ter um tom um pouco violento, a gente corria por aquele quarto, a gente fez inúmeras improvisações, assim, a partir daquilo. Pra gente entender como é que era isso, né? Como é que é esses dois que estão... A Eurídice nunca tinha visto um corpo de um homem nu na frente dela. Ela nunca tinha tido uma relação sexual. Então, como era isso para ela e como era isso pro Antenor também. E acho que quando a gente foi filmar, a gente já tinha um pouco um caminho do que seria. O Karim, como a própria Fernanda disse, é um diretor que monta e desmonta, que enfim, é uma loucura. Então, a gente foi enlouquecendo ali. E no banheiro, assim, a gente criou uma relação de muita confiança. Eu acho que é muito importante dizer isso. São cenas difíceis de serem feitas. O Karim esvaziou o set, a equipe majoritariamente era de mulheres. Isso me deixou muito mais confortável para filmar todas as cenas do filme, porque às vezes o set de filmagem é majoritariamente masculino, né? Acho que vários setores, assim, dessa produção cinematográfica são homens que comandam, e eu acho que esse filme foi também um pouco diferente nesse sentido. E aí eu acho que a gente foi descobrindo ao longo. Eu me lembro que foi um pouco natural, né, aquela movimentação toda, assim. Não sei. Total, foi muito bom jogo com a Carol no filme todo, porque não é fácil, né? É uma relação
muito pesada, não é simplesmente romântica e amor e leveza. Uma relação que tinha uma densidade daquelas relações que já estragaram, estão estragando. Então foi preciso pesquisar aquilo. E para pesquisar isso a gente foi lá no começo, coisas que não estão no filme, mas como eles se conheceram. A gente fez todas essas cenas com a Nina Kopko, que está aqui, que aliás foi muito fundamental mesmo, para criar essa relação prévia. Então a gente fez as cenas dele se apaixonando, lembra? Eles não se apaixonam, e para inventar esse amor que era necessário inventar, porque quando o filme começa, os dois personagens estão apresentados, eles já estão casados. Então teve muitas cenas e improvisações fora do que está na tela, isso para mim foi muito bom mesmo, para criar uma tessitura real, de realidade, um casal que exista. E durante as cenas teve isso que a Fernanda falou, que para mim é sensacional, cada cena era de um jeito, porque todas precisavam ser muito reais. Deve ser terrível para continuista. Pra gente era maravilhoso. Pro editor de imagem deve ser complicadíssimo. Tem uma, inclusive, que eu fiz um take com camisa e outro com outra. Eu lembro disso, falei, mas vai colar? Cara, vai dar um jeito. Realmente dá um jeito, porque você vê e ninguém até hoje percebeu isso, né, pra mim. Porque o filme é sobre outras coisas. Então, cada cena era de um jeito. E essa coisa do sexo, o Karim pedia muito que fosse animal, né, em algum lugar. E o filme mostra isso, eu acho. Que debaixo do homem comum tem um animal selvagem ali, né? Tem uma coisa meio National Geographic, assim. Né? O sexo porque ali não dá pra glamorizar o sexo, não dá pra fingir que, né, como sempre, foi deflorado, e olha que bonito. Não, é trash, é físico, é um embate físico mesmo, de muita violência. E o filme, enfim, mostra isso. Foi difícil fazer no sentido que era uma energia muito pesada mesmo, né, pra mim, enfim, eu imagino que a Carol também. A gente voltava para casa arrasado. Esse dia, voltei para casa, eu chorava, tô com uma filha pequena, eu pensava, meu Deus, né, a pessoa forçosamente vai passar por isso. Será que em algum momento as coisas vão melhorar? Assim, dá um pânico de pensar que essa foi a realidade de tantas mulheres, não é? O sexo não consentido dentro do casamento. Então, muito pesado mesmo, assim. Eu tô fazendo piada, acho que muito pouco engraçado, muito tenso, muito difícil encenar isso de uma maneira realista, enfim, incrível e muito pesado. Eu voltar para casa e ter que mesmo despir, tomar um banho algumas vezes eu chorei em casa, né, pensando, meu Deus, o que é difícil para quem não é da nossa área, quem não tem essa vocação, essa dita profissão. É uma coisa de se professar mesmo. É que não somos nós, são os personagens. Esse é o grande mistério da nossa vida de artistas, de atores e de atrizes. Eu acho que não podem até se envolver conosco, mas o nosso intrínseco é difícil de entender. Onde estamos? Uma coisa é uma cena dita pornográfica em que dois profissionais trepam em função de vender a trepada deles. São eles em função. Geralmente é fora de qualquer envolvimento. É a técnica de penetração e acabou. Mas quando se trata de uma interpretação de um personagem, como a Carol e o Gregório, não são eles. E tem que dar credibilidade de que aquela doença, aquele terror, não somos nós. Esse é o nosso mistério. Eu acho que até que a gente sobrevive pelos milênios por isso. Somos inexplicáveis. E não somos prioritários, mas somos inexplicáveis. Então, o mistério da existência, de uma certa forma, a gente carrega na gente mesmo, não é isso? Então, como não somos nós, não é fácil enfrentar cenas como tem no nosso filme, de uma brutalidade, assim, impensável naquele extrato social. Você diz que tomou banho, não é? Você diz que... Porque não é você, mas de uma maneira mística, sei lá,
Se a gente se envolve no impensável e depois sai dali e tem que ser um ser humano comum, né? E às vezes não somos. É isso. Eu me lembro, só para completar aqui, a Fernanda falou uma coisa linda para mim, para Carol. Ela falou assim, a nossa profissão sua a alma. Qual a sua inspiração? É estar viva. Na minha idade, ainda ter uma concatenação psíquica, né? Ainda tenho algum fôlego físico. Ainda me convidam para um filme como esse, né? Então aí, meu Deus, existo ainda, sabe? Metade da minha vida foi resolvida porque eu vim para uma vocação e no inimaginável realizei essa viagem. A outra viagem a gente tem que lutar por ela. Mas quando se tem uma vocação, falava-se, não é como começou, como a gente... É porque tem esse negócio, essa chamada aí, que também não se põe, não se sabe onde fica, que é fazer um tipo de trabalho, vamos chamar trabalho, ou de ofício, como eu gosto de falar. E aí, quando você tem essa doença, então vamos chamar de doença para se entender um pouco melhor, você sofre a sua doença com prazer. E numa voltagem que ninguém segura, nem, às vezes, um sistema que está contra nós, a gente existe. Esse processo agora, essa frente de filmes que nós temos aqui no Brasil, neste momento, entre os quais o nosso filme está também, vocês imaginam, nessas circunstâncias, sem verbas suficientes, sem nada, temos uma filmografia de primeira, por uma força de invocação e ninguém vai nos calar, porque é vital, não é isso? Então, estou viva. Estou num filme do carinho. Tá bom? Obrigado. Vou aproveitar para recomendar aqui rapidamente, fazer um merchandising gratuito, o livro de Fernanda Montenegro, das melhores livrarias, como o seu, fala essa trajetória da pessoa que é a maior artista viva, na minha opinião, do Brasil, e que passou uma vida inteira a dar o melhor de seus personagens, não é? Fernanda, quando fez Fedra, era humana, aquela mulher lá que matava. Quando faz a Central do Brasil, aquela senhora que quer vender os rins da criança lá pro negócio, também desiste. Ainda assim, você se apaixona, uma pessoa, ela torna todo mundo humano, e passou uma vida humanizando esse país e tornando melhor, não é? Tornando melhor, dando o melhor de si, e tornando cada personagem que fazia humano e maravilhoso. Então, é esse que legado e que livro lindo. Então eu recomendo o livro a esse sujeito também aí que fala. Obrigada, meu amor. A Companhia das Letras agradece também.